Oi, Piro, tudo bem com você? Oi, Léo, tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo ótimo também. Piro, no seu curso você fala que o ambiente de trabalho está no centro. É uma das causas raiz mais profundas da crise global da saúde mental. Fala um pouco mais sobre isso. Então, acho que é muito fácil pegar essa pista aí observando pesquisas sobre clima, né? Você tem aí várias pesquisas que indicam 50, 60, 70% de pessoas insatisfeitas com o ambiente de trabalho, né? Perfeito. Então, pô, ali você imagina o efeito cascata disso, né? Se aquela pessoa se sentiu de alguma forma é, agredida psicologicamente, se ela, se o motivo da insatisfação tem a ver com as relações humanas que ela tem que enfrentar, entre aspas, esse enfrentar acaba gerando o sofrimento humano, né? Imagina como que essa pessoa chega em casa no final do dia, como ela vai se relacionar com a esposa, com o marido, com os filhos ou com os pais, enfim. Então, eu acho que está por aí, é mais ou menos isso que eu quero dizer quando eu cito que o ambiente de trabalho está no epicentro dessa crise global de saúde mental. Porque se, por um lado, como a gente conversou no papo anterior, é preciso o convívio social para que a gente consiga chegar, trabalhar o equilíbrio, desenvolver o bom senso, para pensar num equilíbrio existencial do ser humano que fica trancado sozinho no seu quarto, orando o dia inteiro, provavelmente não vai ter progressos intelectuais e morais que vai ter um ser humano que viver o conflito, que aprender a se controlar, aprender a controlar os instintos do seu corpo, o egocentrismo da sua mente, enfim, é óbvio que o progresso vai ser maior se você se testar, se você conviver com outros seres humanos, lógico, como a gente falou, com o propósito de colaborar, de criar uma sociedade mais próspera e mais inclusiva, né? Mas, enfim, você precisa estar disposto a esse convívio social, mas você não precisa se conformar que isso seja sacrificante, entendeu? Sim, Acho que esse é o é, ponto, e você conhece essa história tão bem quanto eu, né? Pela sim. vivência no mundo corporativo. Tem um ponto importante que eu gosto sempre de conversar quando eu estou numa roda de amigos e tudo mais. É lógico que o financeiro é muito importante, a gente trabalha, claro, mas, assim, não é o propósito maior não é só ganhar dinheiro, né? É estar ali, é como você sempre diz no seu curso e na tua fala, é um colaborar com o outro, porque aí você vê um resultado muito mais consistente, um resultado onde você trabalha, você tem o financeiro na frente, não é nem por trás, tem o financeiro na frente, mas que ali você tem uma, você acaba criando aquela comunidade imaginada que você sempre fala, Uhum. aquela tribo da alma, aquele grupo, como a gente criou no passado. Uhum. Então, acho que é um olhar de copo meio cheio ao invés de meio vazio, né? Eu fico triste quando eu vejo muita gente da minha geração, da minha idade, e já, sei lá, vamos dizer que com expectativa de vida de 90, 100 anos, né? A pessoa com 45, 50 é, já chegou a uma conclusão de que não dá para mudar. A realidade Uhum. é essa, o status quo é assim, sempre foi e sempre será, e é uma Vive no guerra. conformismo, né? A pessoa aceitou que é assim e vai para a guerra. Vai para o meio de trabalho como quem vai para uma guerra. Então, Sim. assim, é óbvio que diante de um preset, de uma mentalidade que já sai de casa com esse conformismo, você não vai ter a oportunidade de enxergar o copo meio cheio. Você vai cada vez mais enxergar o copo meio vazio. É da anatomia do cérebro, né? Quanto mais você alimenta certas redes neurais, mais elas se fortalecem. Ao passo que se você quebra essa dinâmica, e como você me falou, que eu gosto tanto de repetir, enxerga numa comunidade imaginada que pode ser construída dentro do ambiente de trabalho,
ali onde você tem a oportunidade você tem a necessidade, às vezes, de conviver diariamente, né, com pessoas Uhum. ali, e transforma isso numa oportunidade de promover um desenvolvimento humano mútuo, onde os líderes têm a obrigação, eu acho, né, é mais do que a oportunidade, mas a obrigação de quebrar a inércia, de começar a trabalhar o desenvolvimento humano de quem faz parte ali daquela equipe que ele está liderando. Pô, você começa a gerar um ciclo virtuoso. As pessoas que se sentem acolhidas, que entendem aquele ambiente como uma escola de desenvolvimento humano, vão começar a retribuir isso, vão começar a te ensinar. E você entrou, você criou a mecânica, você quebrou a inércia para o lado contrário. Ao invés de Sim. você ir para uma guerra, você vai para uma oportunidade de desenvolvimento todo santo dia, né? Sim. Então, acho que é esse o ponto que eu quis tocar nessa altura da conversa, sabe? Não, e é um ponto bastante importante, porque hoje no consultório, essas pessoas que estão indo para a guerra, como você mesmo disse, estão com síndrome do pânico. Eles não podem enxergar o prédio onde eles trabalham, porque já começa o corpo, taquicardia, sabe? Uma série sabe, de doenças que estão sendo criadas por conta desse epicentro, desse Uhum, ambiente de trabalho tóxico. E uhum, isso é muito ruim. Por isso que é um assunto bastante importante da gente falar, para a gente mostrar que existe um outro lado. A gente vive o outro lado, então ele existe. Mas as pessoas, é difícil as pessoas enxergarem esse outro lado, entende? É triste de ver essa crise global dessa saúde deteriorada, é uma saúde mental deteriorada. É isso que eu tenho visto, assim, com muita frequência no consultório. é. E gera o efeito cascata que eu te falei, né? Você lida com adolescentes, né? Então você deve. Estou chutando aqui, estou imaginando, depois você me fala se eu estou dando um chute muito errado, mas a julgar pelos amigos dos meus filhos que estão nessa faixa etária de 16 a 22 enfim, e você acaba ouvindo ali o comentário deles em relação aos pais, especialmente pais que trabalham no mundo corporativo, que vivem esse tipo de pressão, como algo natural, aceitável, que esse cara chegue em casa descarregando toda essa energia negativa de uma guerra. O cara Sim. viveu um dia inteiro em uma guerra, chega em casa como um herói, que trouxe o sustento da família, às vezes os dois, né? Às vezes o pai e a mãe trabalham num ambiente tenso e chegam em casa à noite Nocauteando o outro, né? e os filhos, né? Imagina Sim. na cabeça de como você costuma falar, alguém que não é nem adulto nem criança, que está numa fase de autoafirmação aí na adolescência, tomando surra psicológica todo dia, que fala aí, papai chegou com cara feia. Ah, a Uhum. minha mãe está exausta. Ah, e aí, pô, será que eu peço para um ou peço para outro? Às vezes o cara, até o que o cara tem para pedir é nada, sabe? É uma conversa que tinha que ser uma conversa trivial, natural, e que já começou a criar. Você percebe que você começa a modelar uma cabecinha ali? Você já começa Sim. a modelar com esse cenário de guerra. Duas pessoas chegaram da guerra, o pai e a mãe. E aí o adolescente está ali no centro desse campo de batalha, pensando, ensaiando para falar, pensando na melhor abordagem para gerar o mínimo de atrito. Cara, esse cara já está desenvolvendo uma mentalidade combativa. E é isso que eu Já. estou dizendo, que a gente vive um momento. A minha grande bandeira é a seguinte: o ser humano precisa fazer um upgrade do seu modelo mental, de uma mentalidade combativa para uma mentalidade colaborativa. A gente vive uma era de abundância tecnológica, a gente tem uma oportunidade muito grande de explorar todo o potencial criativo do ser humano sem a necessidade de enxergar o ser humano como força motriz, que é o que acabou Uhum. sendo ao longo dos últimos séculos aí, né? Quem construiu as pirâmides, ou seja lá quais foram as outras obras que foram construídas aí ao longo dos séculos, foram com força motriz do ser humano, que agora com inteligência artificial e robótica não depende mais exclusivamente da força do ser humano. Então, quer dizer, a gente tem uma oportunidade ímpar
de desenvolver todo o potencial intelectual, todo o potencial criativo do ser humano, mas a gente não vai fazer isso se a gente não mudar o modelo mental, se a gente não mudar o modelo mental de combativo para colaborativo. Se a gente não partir do pressuposto que a colaboração é o objetivo final e que o jeito mais rápido de se chegar nessa colaboração é através da criatividade, que criatividade exige foco, exige capacidade de concentração, paz, você não vai mudar uma sociedade, você vai continuar morrendo de sede dentro de uma piscina cheia de água potável, porque a tecnologia está aí disponível e a gente, ao invés de explorar isso de uma forma mais inteligente, continua explorando com aquela mentalidade da era industrial, com aquela mentalidade combativa que acaba criando essa crise global de saúde mental, que no mundo inteiro já não é pequena, né? Se pensar que 3% das pessoas, a nível global, 3,5% das pessoas sofrem de crise de ansiedade. No Brasil, isso é 9, sei lá, 9,3, eu acho, 9, alguma coisa. E na cidade de São Paulo, que é o motor do país, cérebro do país, vamos dizer assim, é 19, alguma coisa. Quase 20%, é isso mesmo. É 1 em cada 5. Se você entrar num carro para almoçar com um grupo de pessoas do trabalho, provavelmente um, pelo menos, está vivendo uma crise de ansiedade. Né? Não, com certeza. A colaboração deveria ser a mola propulsora para que a engrenagem que falta para que a coisa comece a rodar de uma forma com que todo mundo crie essa mentalidade, né? A mentalidade de que é possível você ter esse convívio feliz, ao invés de você ir para a guerra todos os dias e você se adoecer e você, sei lá, isso tudo que está acontecendo aqui, que está criando uma violência psicológica gigantesca aí, e que eu acho que é um assunto que a gente tem que explorar com bastante profundidade, viu? Porque é o que está na nossa cara, é o que está daqui todo mundo, e muita gente não consegue enxergar. Tem razão. Acho que rende um próximo papo aí, acho que estamos numa hora boa para cortar aqui, porque falar de violência psicológica, essa violência psicológica discreta, né, que permeia o mundo corporativo especialmente, mas, enfim, o ambiente de trabalho de uma forma geral, né, acho que realmente rende uma conversa só para falar sobre isso. Então, ok. Então, falaremos sobre isso no próximo encontro. Beleza, Léo? Valeu. Tchau, tchau. Tchau, até lá.